Olá, irmãos, saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre, amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos e irmãs bem informados sobre as últimas profecias. Aqui vão acontecer e as que já estão acontecendo. Antes de iniciar esse vídeo, vou deixar aqui o número da conta para os irmãos que amam a mensagem do terceiro anjo, que teme a Deus e ama a sua santa palavra e desejam fazer suas doações para que esse trabalho continue, para que sempre tenha vídeo no canal Profecias Finais. Então vou deixar aqui, como vocês estão vendo aí na tela, aí o número da conta para os irmãos e irmãs fazer o seu depósito, para que sempre tenha conteúdos no canal Profecias Finais. Então que Deus abençoe a você que está acompanhando esse trabalho. Muito obrigado por ter já entrado no vídeo e já está assistindo o vídeo. Muito obrigado. Então vamos iniciar esse vídeo. Esse vídeo é sobre a profecia. Qual é o período que nós estamos vivendo na profecia? Temos aqui a Bíblia. A Bíblia Sagrada. Eu quero trazer a atenção dos irmãos para a profecia antes da lei dominical. Qual é o período que nós estamos vivendo na profecia antes da lei dominical? Porque a lei dominical ainda não saiu. Então nós devemos saber qual é o período que nós estamos vivendo. Irmãos, a profecia que nós estamos vivendo agora, no exato momento, é aquela profecia que Daniel capítulo 11, verso 29 e o verso 30, lá fala claramente que antes da lei dominical, que é o verso 31, é a lei dominical nos Estados Unidos. Então, antes da lei dominical nos Estados Unidos, tem a profecia do navio de Quitim contra o rei do norte. Isso já se cumpriu. Foram as duas poderosas nações que vieram contra os Estados Unidos quando ele queria tomar a Venezuela para si. Queria fazer uma intervenção militar dentro da Venezuela. Então veio duas nações poderosas, as duas nações poderosas que tinham navios submarinos mais poderosos do mundo, mais potente, e ali equipado na alta tecnologia para o tempo. Então, mediante essas duas nações, Rússia e China, os Estados Unidos se recuou da Venezuela. Como você não vê mais falar noticiário sobre os Estados Unidos e Venezuela querendo fazer uma intervenção militar, ele recuou. E o próprio verso 29, verso 30, falava claramente que quando ele recuasse, porque algumas traduções diziam que ia ficar amedrontado, outro com medo, e outra tradução falava que ia causar uma grande tristeza. Ou seja, então ele recuou, e o verso ainda continua dizendo que ele ia voltar e ia atender aqueles que tinham desamparado a Santa Aliança. Quem são que desampararam a Santa Aliança? São as igrejas dos Estados Unidos. Desampararam a Santa Aliança. Ou seja, as igrejas dos Estados Unidos estão já unidas com o Estado. Qual é a igreja dos Estados Unidos que está unida com o Estado? De alguma forma já está unida com o Estado, pois o Trump fez isso. Então, o que diz no verso? Ele ia amparar, ia atender aqueles que tinham desprezado, desamparado a Santa Aliança. Então, é dito ainda, então sairia braços dele que profanaria o santuário, a fortaleza nossa. Então, estabeleceria a abominação desoladora, que é a lei dominical, que é a marca da besta. Então, nós estamos vivendo nesse período que Trump, Estados Unidos, está atendendo as igrejas, está atendendo aqueles que desampararam a Santa Aliança, ou seja, as igrejas unidas com o Estado. Então, dali eles vão colocar o decreto dominical, que é a marca da besta. Então,
espero que os irmãos entenderam. Qual é o período que nós estamos vivendo? O período de Daniel, capítulo 11, e o verso 30, verso 31, período antes da lei dominical, porque o verso 31 é a lei dominical, que é a marca da besta. Agora eu quero chamar a atenção para os irmãos também. O livro Eventos Finais também fala claramente sobre a profecia antes da lei dominical. E qual é a profecia que o livro Eventos Finais fala antes da lei dominical? A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste, de obter leis dominicais. Por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. É essa profecia, irmãos e irmãs, que para se fazer populares, os governantes iam ceder ao pedido do povo, ia atender ao pedido do povo e iria colocar leis dominicais. Então, essa é a profecia. Os governantes ceder o pedido do povo para colocar leis dominicais. Irmãos, se tivesse no governo dos Estados Unidos Barack Obama, ou então o partido oposto do Trump, então o povo não precisaria pedir tais leis dominicais, porque eles mesmos, esse partido oposto do Trump, seriam os primeiros a colocar as leis dominicais, como o Barack Obama era muito adiantado sobre leis dominicais, pois estava ali a favor do clima. Quem é a favor do clima está do lado da lei dominical, pois as leis dominicais virá por causa das mudanças climáticas, por causa que o Papa fez uma encíclica, Laudato Si, e lá está o domingo para uma solução para acabar as mudanças climáticas. Então, e Donald Trump se manifestou contra as mudanças climáticas, então contra a lei dominical. Mas, para que ele se manifestou ao contrário? Para exatamente a profecia do livro Eventos Finais se cumprir, que as leis dominicais viriam pela pressão do povo. O povo ia fazer a pressão nos governantes, no governo, nos que estavam liderando na época, o qual é agora. Então, nós já sabemos aí movimentos, como esse movimento dessa jovem, dessa menina aí, a Greta, em vários países fizeram protestos para os governantes
trazer uma solução para as mudanças climáticas. Agora, recente também, o Papa Francisco também diz que estamos já quase sem tempo para solucionar esse problema das mudanças climáticas. Então, aí o mundo impressionando, dando uma pressão no governo, protesto em cima de protesto, passeata em cima de passeata ali, direto, dando uma pressão o governo Donald Trump, e ali, para se cumprir a profecia, do espírito de profecia, que seria as leis dominicais, viria a pedido do povo, então ele colocará a lei dominical. Então, é exatamente o que está na profecia. Também eu vou deixar, também nesse final desse vídeo, vou deixar também vídeos que nós gravemos no dia 16 de 11, que é novembro de 2016, já mostrando isso. Então não vou deixar o vídeo completo, mas vou deixar partes do vídeo. Mas na descrição desse vídeo, vou deixar o link desse vídeo, que eu vou tirar uma parte e colocar para os irmãos assistir ele completo, se os irmãos desejarem assistir ele completo. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarda. E eu quero deixar também aqui uma declaração clara para os irmãos entender, quando sair o decreto dominical, como será a perseguição. Irmãos, eu quero deixar bem claro, quero falar pouco sobre esse respeito e espero que seja bem explicado. Quando a lei dominical sair nos Estados Unidos da América do Norte, essa lei dominical, como todos sabem, que é a marca da besta, ela sairá nos Estados Unidos para guardar o domingo, para que as pessoas santifiquem o domingo. E porém, não vai ser uma lei imediatamente para perseguir os que guardam o Santo Sábado, não. Ela não vem perseguindo os que guardam o Santo Sábado, não. E o que causará a perseguição? É porque o povo de Deus não pode ficar calado nessa emergência. Eles têm que programar a mensagem, pregar a mensagem, mostrar claramente que o domingo é a marca da besta. Então, é essa pregação que os servos de Deus vão falar em viva voz, nas praças, nas ruas, em todos os cantos, pregando que o domingo é a marca da besta, que esse decreto dominical que foi aprovado nos Estados Unidos é a marca da besta. Então, é isso aí que causa uma perseguição. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer, já fizeram uma falsa liberdade religiosa, e o papado usou a própria igreja adventista do sétimo dia para fazer esse órgão, esse movimento dentro da igreja de liberdade religiosa. Então, é por aí que começa a perseguição. O que é que eles vão fazer a igreja? A igreja vai fazer as pessoas ficar sensíveis a respeito a esse assunto. Então, e aqueles que programam a mensagem, mostrando que o papado é a besta, que o domingo, que o decreto dominical é a marca da besta, estão sendo pessoas que estão tirando a liberdade religiosa dos outros, porque fere sensivelmente, fere a consciência dos outros, pregando essa palavra, pregando essa mensagem, mostrando que o domingo é a marca da besta. Então é aí que as pessoas começam a perseguir pelo aquele disco, vai ter o disco deles lá, a pessoa disca, e ali todo mundo vai ser igual na Idade Média, todo mundo sensível, não pode mais ouvir a mensagem que todo mundo liga, e ali toda igreja tem seu departamento de liberdade religiosa, e ali já é uma coisa bem organizada para perseguir. Nas capitais vai ter o tribunal, o fórum de liberdade religiosa, onde estão os advogados, os juízes, para julgar a causa, igual acontecia também na Idade Média, lá naquele tribunal chamado Inquisição, que falava Santa Inquisição, que era santa só de nome. Então vai ser assim, irmãos. A lei dominical não vai perseguir, a menos que nós prega a mensagem do terceiro anjo. Mas se nós ficar calado, como está escrito aqui nesse livro Eventos Finais,
Nós somos inimigos de Cristo, porque o Cristo, ele tem o espírito missionário, e aquele que é amigo de Cristo, aquele que é servo de Deus, tem que estar no espírito e virtude de Elias, e não podemos ficar calados nessa emergência. Se nós ficar calados, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Então é dever nosso pregar a mensagem. Então é por isso que a massa dos que professam a fé na mensagem do terceiro anjo não vão entender a mensagem do terceiro anjo. Porque a liderança, os pastores, os professores da igreja, eles vão dizer claramente que essas pessoas que estão pregando nas praças, nas ruas, dizendo que o domingo é a marca da besta, estão pregando sem sabedoria, estão sendo pessoas fanáticas, pessoas que não têm o Espírito de Deus, porque não é dessa forma que se prega a mensagem. Mas já estava profetizado no livro do Espírito de Profecia, que no Espírito e virtude de Elias, o povo de Deus ia pregar dessa forma. Severamente seria dada a mensagem. Seria dada a mensagem do terceiro anjo nas ruas, nas praças, em todas as partes da terra. Então, é por isso, por a mensagem ser dessa forma, em viva voz, mostrando claramente que o domingo é a marca da besta, que o papado é a besta, e que a imagem da besta são as igrejas que se uniram com o Estado, a qual a própria igreja adventista está na liberdade religiosa, unida com o Estado. Ou seja, todas as igrejas unidas com o Estado é a imagem da besta. Então, irmãos, os verdadeiros adventistas do sétimo dia serão perseguidos pela a própria igreja, pois está no livro do Grande Conflito que os que se afastaram da verdade, os que professavam a fé na mensagem do terceiro anjo, mas vindo a prova, passaram para o lado do adversário, eles se tornaram nossos piores inimigos. E é assim a profecia. Então fica bem claro que quando o decreto dominical sair, só vai ser perseguido só quem pregar. Quem ficar na sua casa, se balançando na rede, será o perseguidor, ok? Eles vão perseguir, cedo ou mais tarde vão estar junto com a liderança, perseguindo os fiéis adventistas do sétimo dia, certo? Então, assim como foi na igreja judaica, será também nesses últimos dias. O Satanás sempre usa a própria igreja que foi chamada para cumprir sua missão. Essa igreja falha no cumprimento da sua missão, como falhou a igreja adventista, também agora, assim como falhou a igreja judaica. Então, Satanás atua pela essa própria igreja que foi chamada, mas se apostatou e persegue o remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e não sou hoje, mas para sempre, amém. Agora está aí o vídeo que nós fizemos em 6/11/2016. Amém. Salve a você, com a paz de Cristo, que a mesma habite nos corações, não hoje, mas eternamente. Amém. Bom, pessoal, esse vídeo de hoje eu quero falar sobre o novo presidente dos Estados Unidos, né? Quando esse presidente entrou, a gente ficou um pouco assim, desapontado sem saber o que estava acontecendo, né? Porque, como a gente já sabe, você já sabe, né? A nova ordem mundial já está tudo pronto, né? Já está tudo o círculo armado. E de repente agora entra o presidente que é contra a nova ordem mundial, é contra combater as mudanças climáticas, né? É contra os Illuminati. Então agora a gente pensa, o que está acontecendo? Porque a profecia não nos falou sobre este assunto, né? Que então o presidente contra, né? A gente pensa, será que Deus afastou esse decreto para longe, decreto dominical, afastou, viu que o povo remanescente não estava preparado e afastou o decreto dominical para mais longe, né? Então, será que ele é um Illuminati disfarçado? Ficou aquela pergunta na nossa cabeça, né? O que estava acontecendo? Mas a gente lendo a palavra de Deus,
né, a gente examinando as escrituras, a gente descobriu que isso é realmente cumprimento de profecia. Tudo que está acontecendo isso já estava escrito que ia acontecer. Então, vou colocar 2 textos aqui para vocês ouvirem, né, para vocês entenderem o que está acontecendo. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste, de obter leis dominicais. Por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Muito bem. Aí nesse texto que vocês acabaram de ouvir, está falando que os governantes, a pedido do povo, ia ceder e colocar a lei dominical, né? Então, o que significa a pedido do povo ia ceder? Ceder quando a pessoa não quer uma coisa, a pessoa tem que ceder aquilo, né? Então, aí quando eu li esse texto aqui, quando eu lia antigamente, eu ficava em dúvida. Porque quem estava fazendo tudo isso era os próprios governantes. Estavam querendo colocar o decreto dominical. E aqui está falando que o governante ia ceder. Está ao contrário. Eu não entendia. Mas agora eu entendi claramente. O que queria dizer? Que o governante ia ceder a pedido do povo. Porque ia entrar um governante contra, né, as mudanças climáticas. E como ele era contra, ele não queria, o povo ia exigir. Depois que Donald Trump foi eleito, praticamente quase todos os dias, tem protesto lá nos Estados Unidos, pedindo que ele não assuma, o cargo, né? Então, vou colocar aqui esse protesto aqui para vocês verem. E nos Estados Unidos, Trump culpou a imprensa e o que chamou de manifestantes profissionais pelos protestos contra o resultado das eleições norte-americanas. Em sua página no Twitter, Trump classificou os protestos como injustos e acusou a mídia de incitar a violência. Ele sugeriu que os manifestantes foram pagos. 9 horas mais tarde, o magnata assumiu um tom mais conciliador. Ele afirmou amar o fato de que pequenos grupos de manifestantes têm paixão pelo país e que todos ficarão juntos e se sentirão orgulhosos. Ontem à noite, na madrugada, milhares de pessoas saíram às ruas de diversas cidades dizendo que a eleição de Trump pode ser um golpe nos direitos civis. Em Nova York, um cartaz dizia: "Meu corpo, minha escolha", e outro: "Não é meu presidente". Em Washington, a afirmação era de que, sem imigrantes, Trump não teria esposas. Em Oakland, na Califórnia, os manifestantes bloquearam uma estrada. Em Portland, no Oregon, muitas pessoas cantavam que não querem uma América fascista. Houve vandalismo. A polícia usou balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Várias pessoas foram presas. Novos protestos estão marcados para este fim de semana. Sim, como vocês acabaram de ver, as pessoas estão protestando, não querem que ele assume. Por quê? Porque dizem que ele é contra tudo. Tudo que os outros políticos eram a favor, tudo que os Illuminati eram a favor, ele é contra. As pessoas não querem que ele assume, né? E agora, esses dias, teve uma reunião, né? Todos os governantes da Europa se reuniram para poder dialogar com ele, para que ele pudesse manter firme, né, a questão do aquecimento global e do comércio, do livre comércio. Porque ele disse que quando ele assumir, ele não vai mais aceitar esse acordo do clima, não vai mais aceitar o livre comércio único, não vai mais aceitar nada disso. Ele vai cancelar. Então, os líderes se reuniram, né, para pedir que ele continuasse. Então, ele não vai poder permanecer com tanta pressão. É o povo, as autoridades ali, dando pressão nele para que ele aceite as mudanças climáticas, para que ele aceite o livre comércio, para que ele aceite a unificação do mundo, né? Então, ele não vai subsistir. Muita gente acha que ele é um Illuminati disfarçado, né? Pode achar também que ele disse que ele estudou com Jesus, tudo isso. Só vou dizer uma coisa para vocês.
ele não é iluminado disfarçado. Realmente ele é contra mesmo, mas ele não vai poder ficar por muito tempo contra, ele não vai subsistir a pressão. Como eu estou dizendo isso, não é porque eu acho isso, porque está escrito aqui, como eu coloquei aqui nos 2 textos para vocês, também tem grande conflito, vários textos em grande conflito, né? Dizendo a mesma coisa, que ele não ia suportar a pressão do povo, e a pedido do povo eles iam colocar leis dominicais. Então, gente, isso é cumprimento de profecia, né? Ele está contra tudo que se diz nova ordem mundial. Tudo que se diz união com os Illuminati, união com o mundo se unir, ele é contra essas coisas, né? Então, mas ele é o presidente do decreto dominical. Ele está cumprindo a profecia, né? Como está escrito neste livrinho aqui, né? Também está escrito um grande conflito, né? Que isso ia acontecer. Que entra esse presidente, né? Que ia ser contra a nova ordem mundial, né? Então, que Deus nos abençoe. Nós devemos se preparar mais do que nunca, porque chegou a hora. Realmente, este presidente aí é o presidente do decreto dominical. Não vai ter outro presidente, porque está na profecia. Nós só devemos falar pelo que está na profecia. Eu não sou nenhuma alarmista que estou falando aqui coisa para alarmar ninguém. Só estou mostrando os fatos que está acontecendo e o que está escrito na palavra de Deus, né? Está escrito tem que se cumprir. Então, também não é o motivo de nós ficarmos com medo e nem triste, é o motivo de nós nos prepararmos para a vida do Senhor Jesus. Porque por mais que esse decreto dominical é uma coisa ruim, é uma maldição, mas tem uma coisa boa, é a vinda de Cristo que está próxima. Então nós devemos nos preparar e buscar mais a Deus, para que Deus nos encontre preparados para o dia da vinda dele. Que Deus nos abençoe. Olá, irmãos. E quero deixar bem claro aqui também, aproveitar esta oportunidade deste vídeo da irmã Deusilene Souza, que quando nós lemos Apocalipse capítulo 13, é apresentado 2 bestas, uma que sobe do mar e a outra que sobe da terra. A que sobe do mar é representado pelo papado e pela pessoa dos papas. E quando lemos a que sobe da terra, é apresentado unicamente pela a nação americana, pelos Estados Unidos. Eu estou dizendo isto é porque o vídeo que foi apresentado pela irmã, alguém pode querer dizer que nós estamos dizendo que o novo presidente eleito é o anticristo. Não, não é isto. Mas que nós estamos dizendo que o decreto dominical será posto no tempo que ele estiver governando. Isto sim, mas isto não significa que ele é o anticristo, porque o anticristo ou a besta de Apocalipse é unicamente o Papa Francisco, certo? Então aqui está bem claro. Então a besta é o Papa, certo? Aqui é o anticristo. Por que o anticristo? Porque na nova aliança existe um só sumo sacerdote. Se você quiser ficar por dentro deste assunto, é só você ler Hebreus, o livro de Hebreus. Lá fala que nós temos um sumo sacerdote, que é Cristo. E o Papa, ele quer ser o sumo sacerdote. Então, se na nova aliança tem só um sumo sacerdote, e o Papa também está querendo ser sumo sacerdote, sumo pontífice, então ele é o anticristo, certo? Então que Deus abençoe a todos, que todos nós se preparem para a segunda vinda de Cristo, que está próxima. Amém.